Nessa aula a gente vai falar sobre a estrutura de repetição for. Então, a estrutura de repetição for é utilizada em Python para iterar sobre sequências de valores, como listas, tuplas, dicionários e strings. Ela permite executar um bloco de código para cada elemento da sequência, sem a necessidade de controlar manualmente o índice ou posição. Você percebeu que quando a gente utilizou listas, a gente tinha que colocar manualmente o índice que a gente queria acessar. E a estrutura de repetição for, a gente interage sobre valores interáveis como listas, textos, né, tuplas, dicionários, conjuntos, entre outros tipos de dados, né, que tem sequência, tá? Então, se eu tivesse uma lista aqui, que eu falei lista, fosse 1, 2, 3, 4, 5, uns números aqui, né? E a gente pudesse acessar manualmente, a gente acessaria dessa maneira, né? Colocar aqui o índice da lista para a gente acessar os índices. Tudo manual. E a estrutura de repetição for serve para que a gente não precise fazer isso, a gente consiga iterar sobre os valores e colocar condições para a gente pegar valores determinados valores, né? E como seria para a gente iterar sobre essa lista? Então a gente coloca o for, que é a sintaxe dele for, e aí a gente coloca um nome, um apelido que a gente dá para o elemento, por exemplo, item em lista. Tá? Então, para cada item na lista, eu vou imprimir o item, por exemplo, aqui, tá? Item. Então, veja só, eu imprimi todos os itens da minha lista, um a um, sem a necessidade de manipular o index. Ele já foi automático. E assim como a gente tem listas, a gente também, aqui a gente viu que é strings também, né? Textos. Então, a gente também consegue iterar sobre textos. Por exemplo, aqui, ó, texto. Eu quero criar projetos com interface gráfica no Python. E eu tenho um texto. E aí eu posso pegar aqui e colocar uma lista colocar uma lista chamada letra A. Eu quero pegar uma lista letra A. É uma lista vazia que você aprendeu a criar. Então imagina que eu quero vir aqui nesse texto e pegar cada letra A que tiver no meu texto. Como que eu faria aqui, tá? Dessa maneira, eu vim aqui, ó, for letra em texto, tá? Para cada letra no texto, se a letra.lower for igual à letra A, então eu vou pegar a minha letra A, que é a minha lista, e vou adicionar o valor ao final, tá? Então eu vou adicionar a minha letra. Então nessa maneira que a gente adiciona elementos na nossa lista, né? Utilizando o append, ele vai adicionar ao final. Então cada uma da letra ele vai adicionar aqui e a gente pode imprimir depois a letra A para a gente saber quantas letras tem. Então no meu texto ele encontrou 3 letras A, né? E se eu tivesse uma letra A aqui, eu quero criar projetos aprender. Vamos supor que eu tivesse aqui, aprender a criar. Como a gente colocou o lower aqui, ele pegaria essas letras também, olha só. Colocou minhas letras no dicionário, então ele encontrou tanto a maiúscula como minúscula, porque a gente utilizou o lower para checar. Então se eu tivesse que checar manualmente isso daqui seria impossível, né? E aí, através de um loop, percorrendo essa string, a gente consegue saber, né, quantas letras tem aqui. E a gente queria saber também o tamanho da minha letra, o tamanho da minha lista, quantas letras ele encontrou. A gente colocar aquela lane de letra A, a gente também vai saber o tamanho da minha lista, que é 5 elementos, 5 letras começam com a letra A, tem nesse texto, tá? Então a gente consegue iterar sobre isso. A gente também consegue iterar sobre as listas, como você viu ali. Posso pegar aquela lista de impostos, por exemplo, for imp de impostos. E aí a gente coloca aqui if imp.upper. Ó, faltou o in, tá? Impostos, que a gente tem aquela lista lá em cima, tá? Que é... Vou até repetir ela aqui. Vou repetir ela aqui, impostos, que é mais fácil para a gente visualizar, né? Então, eu tenho aquela lista, impostos. Ó, e aí eu coloco if imp.upper
que eu quero ver que se tiver maiúscula, foi igual, por exemplo, a pis, porque eu estou usando o upper agora. Então, print imp.upper. Aí eu posso colocar uma mensagem aqui, a alíquota deste imposto é 0,65 ou 1,65%, tá? Só um exemplo aqui genérico. Então ele encontrou o PIS aqui, ó. Se for else, a gente pode chegar um else também aqui, ó. Else print outro imposto, outra alíquota. Só um exemplo mesmo, né? Então, ele encontrou o PIS, a gente pode colocar condições para encontrar determinados elementos numa lista, né? Sintaxe é muito simples, então a gente dá um apelido aqui, né? Eu posso colocar imp, o nome que eu quiser, né? Para percorrer na minha lista. Então, isso aqui, né, já adianta. Se a gente quiser também percorrer determinados valores, já a gente saber o tamanho que eu quero, o tanto que eu quero percorrer, a gente também consegue. Por exemplo, for i in range, a gente vai usar o range aqui, ó, range, e a gente vai passar aqui o tamanho da minha lista. Vamos supor que eu quero percorrer 10 vezes. Então, para cada item no intervalo de 11, range 11, a gente vai fazer alguma ação. Qual que seria essa ação? Vamos fazer aqui o print o i. Você vai ver que ele vai agora colocar uma lista e imprimir uma série de números do 0 ao 10, tá? O 11 ele não coloca porque ele começa no índice 0, então ele vai repetir aqui 11 vezes aqui do 0 ao 10 para a gente, tá? Também posso utilizar o range para iterar sobre uma lista. Como que a gente faz? For imp in range, a gente pode colocar aqui len, tamanho do impostos, tá vendo? O len, ele fala o tamanho da minha lista, é a mesma coisa que tiver numerado aqui, tá? Então eu posso fazer dessa maneira também, print impostos imp, que é o índice da minha lista. Tá? Posso fazer também dessa maneira, mas como a gente está iterando sobre uma lista, a lista já é um iterável, a gente não precisaria, mas a gente também pode fazer dessa maneira aqui para percorrer a nossa lista, tá? E a gente também consegue fazer separações de valores na nossa lista, né? Imagina que eu tenho uma lista aqui, vou digitar uma lista aqui com várias coisas, tá vendo? Vários tipos de dados. E eu quero separar, eu quero imprimir só o que for do tipo lista, no caso, né? Como que eu faço? Aqui eu posso ter duas listas aqui, ó. Posso colocar uma lista aqui, ó. Listas, com outro valor, duas listas. Eu tenho duas listas aqui dentro dessa lista e uma string número inteiro, número flutuante, número inteiro, tá? E aí eu vou percorrer cada item dessa lista. For item em lista. Aí eu vou colocar aqui if, aí tem uma função aqui do Python que chama isInstance, tá? Aí eu vou passar, quando eu abro parênteses, ele fala qual é o objeto que eu estou querendo, né, checar aqui. Aí eu vou falar meu objeto, que é o item. E aí eu quero colocar qual é a classe que ele pertence. Então, quando a gente for falar de classe, a lista é uma classe, é tupla, é uma classe e ela tem métodos que são as funções que fazem lá. Por exemplo, a lista é um objeto. É um objeto lista. E aí eu tenho os métodos dela. Qual que são os métodos? Limpar, adicionar, excluir, estender, copiar. Então, vários métodos nessa classe. E aí eu vou colocar qual é a classe que ele pertence. Então, se eu colocar, eu quero que ele pertence à classe list. Se ele pertencer à classe list, eu vou imprimir a minha lista, ou vou salvar, vou fazer qualquer ação, tá? Vou imprimir o meu item aqui. Então, perceba que ele deve encontrar dois elementos aqui, só com base nisso, tá? Então, ele encontrou dois elementos na minha lista, né? Que é o que eu queria. Eu queria encontrar as listas que estão dentro da minha lista. Então, isInstance serve para isso, tá? Então, se eu colocar aqui, por exemplo, eu quero encontrar agora da classe inteiro, né? Então, eu vou colocar int. Quando eu colocar int, ele vai retornar apenas o 488, porque ele é inteiro. E assim serve para o float. Eu vou colocar o float aqui também,
ou string, que é str também, tá? Então, esse aqui serve para qualquer classe, ele vai encontrar os valores que estão determinados na minha lista, né? Baseado nisso, eu quero propor para você que está aprendendo aqui um exercício. Eu já vou resolver nessa aula, mas eu gostaria que você apertasse o pause no vídeo e tentasse resolver esse exercício, tá? Então, eu vou copiar aqui esse exercício, vou colocar ele aqui para que você tente resolver. E eu vou ler para você. Exercício 1. Dado a lista de palavras abaixo, crie duas listas separando as palavras com letra R e que começam com a letra S. No final, mostre a quantidade, né? Está escrito errado aqui, a quantidade de palavras de cada lista que deve bater com o total de palavras na lista palavras. Crie outra lista de palavras que terminam com a letra O e E. Então, essas aqui são as palavras que a gente tem aqui para poder, uma lista de palavras que eu vou deixar na descrição do vídeo para você poder executar, tá? Então, eu vou copiar aqui, colocar o código e essas são a minha lista de palavras que eu vou ter aqui, né? Deixa eu copiar aqui direitinho. Essa vai ser a lista de palavras que eu vou deixar na descrição desse vídeo para você poder executar. Então, eu tenho aqui uma lista de palavras, essas palavras, e aí você vai pegar na descrição do vídeo e vai tentar resolver esse exercício aqui. Eu já vou mostrar como a solução agora nesse vídeo, para não colocar em outro vídeo aqui, para não quebrar o raciocínio, tá? Então eu vou colocar mais uma linha de código e eu vou colocar duas listas aqui. Então vai ser a letra R, vazio, e a letra S igual vazio, né? E eu vou percorrer a minha lista de palavras. Como que eu faço? For P em palavras. E aí eu vou fazer o check lá que você aprendeu. Então, if p.lower. E aí eu vou colocar aqui a posição 0, né, da minha lista, porque eu estou fazendo um slice de strings, eu quero olhar a primeira letra. For igual a R. Então, significa que eu vou adicionar a minha lista R a palavra, tá? E aí eu vou usar aqui else. Se não for R, né, vai ser S que tiver aqui com, né, vai ser S porque só tem R e S aqui na nossa lista, né? Senão a gente teria que fazer outro check da mesma maneira. Como eu sei que só tem R e S, eu vou colocar s.append p, e aí aqui a gente vai ter duas listas sem imprimir, print R e print S. Eu vou ter as minhas listas, tá? Então eu vou ter duas listas aqui com as palavras que começam com a letra R e outras que começam com a letra S separadamente, né? E aí também tem outra maneira da gente resolver isso que eu já vou mostrar para você. Então a gente pegou um slice da string aqui, mas teria outra maneira também que seria essa, né? A gente vai copiar aqui essa maneira. A gente vai fazer for p em palavras e aí if p.lower. E aí eu vou colocar ponto starts with. Então, se ele começa com, tá? R. Se começa com R, significa aqui r.append, tá? Append p. E aí eu coloco else s.append p, tá? Então aqui ele vai dizer assim, se a palavra começar com a letra R, a gente faz isso, tá? Então eu não preciso usar o slice ali também. O slice resolve, mas aqui já é uma função padrão do Python que já serve para isso. E aí eu teria aqui executando, e se eu imprimir a minha lista, as duas listas, você vai ver que já vai trazer o mesmo resultado. Duas maneiras de resolver o mesmo exercício, tá? E aí tem o outro ponto, que é a outra parte do exercício, que é a letra O e letra P, né? Letra O e letra E. Então, O, lista O, vai ser igual a uma lista vazia. E aí a lista E vai ser igual a uma lista vazia também. E aí agora a gente vai fazer isso, ó. For P em palavras. Aí a gente tem duas maneiras também de fazer. If p.lower. Aí a gente pode fazer um slice, né, -1. Ou fazer um ends with, tá? Ends with. Termina com. Qualquer uma das duas vai funcionar, tá? Letra O
a gente vai pegar lista O, ponto, append P. Aí a gente vai utilizar o elif, p.lower, se termina ends with com a letra E, aqui eu coloquei 0, né, não é O. Então, eu vou pegar a lista e vou adicionar a minha letra, tá? Ali a letra P. Isso mesmo. E aí, a gente pode colocar uma lista outras, que são outras palavras, igual a lista vazia. E aí o else, as palavras que não terminarem com E e um O, vai ser outras. Então, outras.append P. E aí a gente tem tudo separado com apenas um for loop para praticar, tá? Então aqui a gente só vai vir aqui e vamos imprimir as nossas listas, lista O e lista E. E aí vamos imprimir, veja só, todas as palavras separadas que terminam com letra O, com letra E e que terminam com outras letras separadas em listas diferentes, tá? Então dessa maneira a gente resolveria o exercício. A gente pode usar o ends with ou slice de strings também que resolveria o exercício, tá? Então aqui você já aprendeu um pouco mais utilizando o for na prática. Um outro exemplo que a gente pode criar, vou criar aqui mais um Markdown, né? Vou vir aqui criar mais um Markdown e vou pegar um outro exercício aqui, né? Por exemplo, o exercício 2 aqui, que seria o exercício 2, né? Eu tenho uma lista com impostos, tem aqui, né? Você vê que tem ZZZ misturado e valores, né? Eu queria separar isso daqui e separar os textos dos números, né? Como que a gente faria isso? Então eu vou copiar já essa lista e vou deixar ela aqui e a gente vai trabalhar, tá? Impostos. Tá aqui, eu vou executar ela, né? Executei minha lista, agora eu quero percorrer ela. Então eu sei que tem aqui o nome do imposto que eu preciso separar. Então, qual que é o objetivo aqui do exercício? A lista abaixo separe os impostos e os valores e imprima na tela saída, né? Então, nome, impostos. Eu posso colocar aqui uma lista vazia. E aí eu posso colocar aqui também os valores. Valores que vai ser igual a esses valores. E aí eu posso só percorrer a minha lista. For i in impostos. E aí eu vou colocar if existence, que eu ensinei na aula há pouco agora. Do i for string, né? E aí eu vou colocar aqui if.i.isUpper. Se ele for letra maiúscula, tá? É o isUpper, que é uma função do Python para ver se é maiúscula. E a gente vai colocar nome do imposto. Vamos adicionar o i, que é o item da minha lista, tá? Então eu fiz duas condições aqui. Primeiro eu verifiquei se é string. Se for string, depois eu verifiquei se é maiúsculo. Adicionou aqui, tá? Caso ao contrário, né, se não for uma lista lá, então a gente vai checar se o if existência agora o i, ele vai ser uma lista de inteiro. Se for inteiro, or em existência, e a gente vai utilizar o or também, que a gente aprendeu e ia praticando. For float, então se ele for inteiro ou número flutuante, vai ser os valores que a gente vai adicionar à nossa lista, tá? Valores i. E aí, com isso, a gente já tem o resultado imprimindo os valores dos impostos que a gente vai colocar aqui nessa parte. Olha só, nome impostos, né? E aí, valores. Vamos imprimir aqui. Veja só que tá tudo separadinho. O nome, o valor e a lista, tá? E aí, tem outra maneira da gente também fazer aqui, né? A gente pode fazer de outras maneiras, mas essa daqui é a maneira mais adequada para a gente poder fazer, checar aqui seu nome. Então, a gente só viu ser a letra maiúscula, então, toda vez que a gente estiver trabalhando com dados, antes da gente fazer qualquer código, é importante a gente olhar a estrutura dos dados. Então, aqui eu já posso identificar que os nomes dos impostos estão com letra maiúscula, e as outras são sujeira. Então, isso facilita quando a gente faz essa análise de dados aqui para a gente poder trabalhar e saber qual que é a melhor maneira da gente executar o nosso código, tá? Então, esse aqui seria um segundo exemplo. E aí, na aula seguinte, a gente vai trabalhar com dicionários, tá? Então, eu te vejo lá. Até logo.